Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus direção. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nesta noite. Ao coração de cada um individualmente, fale ao coração, mas também fale à igreja como um todo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui falando contigo porque não temos com quem falar para esses assuntos. Sobre o Espírito Santo, sobre o teu poder, sobre a tua autoridade, sobre o seu amor. Senhor, revela-nos para nós, dá-nos uma palavra nesta noite abençoada, Senhor. Queremos ouvir e sentir o Senhor falar conosco. Nós possamos sair daqui falando ao final, valeu a pena, Senhor, estar na tua casa. Em nome de Jesus, revela para nós tudo aquilo que precisamos, que esteja oculto. Agradecemos e já recebemos, porque sabemos que o Senhor é bondoso e não nega o Espírito Santo àqueles que te pedem. Em nome de Jesus, amém. Há muitos versículos que a gente pode calçar, fundamentar esta palavra ou outras palavras, não necessariamente, a não ser que você vá pregar especificamente sobre o que o versículo diz. Mas normalmente, isso aqui então tem uma gama, e eu fiquei, Senhor, eu quero um versículo que abranja de uma forma geral aquilo que eles ainda não sabem ao iniciarmos a palavra, mas que ele, ao final, ele feche e confirme tudo aquilo que nós estamos projetando trazer. Salmo capítulo 92, ou Salmo 92. Nós vamos ler os versículos 12 a 15. Acompanhe na sua Bíblia. Não esqueça de trazer a sua Bíblia de papel. Eu estou vendo que depois que nós fizemos o primeiro apelo, a igreja tem confirmado, tem trazido. Mas também temos ali no Data Show, a Bíblia. Ali está na versão King James atualizada. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Repete comigo, Ele é a minha rocha, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Queridos, eu quero falar hoje um pouco, hoje de manhã nós falamos sobre nós, como pessoas, sobre relacionamento. É só para os irmãos que não estiveram aqui, nós não vamos repetir, mas vamos só porque os irmãos entendam aquilo que foi abordado. E é interessante que depois você pegue essa mensagem, ela tanto está no Spotify, quanto ela está no YouTube. É importante que você veja, reveja, ou ouça e reouça, no Spotify você não vê, você ouve. E envie também, vamos acostumar a isso, irmãos, enviar a mensagem para as pessoas. Ah, pastor, eu mando, eles não leem. Isso não é um problema seu, assim como você prega o Evangelho, de repente a pessoa não aceita. Isso não é contigo, é com o Espírito Santo. Mas vamos fazer isso. E de manhã, nós falamos que tudo praticamente gira em torno do relacionamento interpessoal. Tudo, em qualquer área da sua vida, se você observar, os problemas que você tem são problemas de relacionamentos. E as coisas boas que você adquire são através dos relacionamentos. Tem um ditado, que eu não gosto de trazer ditado aqui no púlpito não, mas é um ditado aí do mundo que diz assim, quem tem amigos... Vocês podem falar, eu estou com vergonha. Quem tem amigos não morre pagão. Não, quem tem amigos, e quem tem padrinho, mas quem tem amigos também. Quem tem amigos e tem padrinho, e o padrinho é um amigo, e o amigo é um padrinho.
Amém? Nós aqui não usamos muito negócio de padrinho, não, né? A nossa igreja não tem negócio de padrinho de batismo, nós não temos isso, nós temos pessoas, testemunhas. Pastor, o senhor é contra? Nem a favor, muito antes, pelo contrário. Só estou dizendo o que a igreja faz, não é verdade? É a mesma coisa você perguntar, pastor, o senhor não usa terno? Não, aqui na igreja não usamos. Mas o senhor é contra? Não. Por que o senhor não usa? Porque eu não gosto. Usei 30 e tantos anos no ministério, mais uns 20 no mercado financeiro onde eu trabalhei. Então, agora eu tenho liberdade. E até porque, não é porque você está de terno que você tem mais autoridade ou mais poder, mas pela sua postura diante de Deus. Amém? E eu quero falar, então eu falei sobre relacionamentos, né? Que se nós não soubermos nos relacionar, primeiro conosco mesmo, a gente tem que ser uma pessoa agradável, depois relacionar com as pessoas, com a igreja, aprender a viver com diferenças, porque ninguém pode ser igual. O diabo quer que nós todos sejamos iguais. Por quê? Exatamente porque Deus quer que nós sejamos diferentes. Jesus quer, para que Ele mesmo faça todo em todos, Ele faça um. Porque se nós formos iguais, nós não podemos ser corpo. Amém ou não? Para sermos corpo, nós temos que ser diferentes. Braço, perna, mão, dedo, unha, os dedos da mão, de uma das mãos, não são iguais. Enfim. E falei sobre isso, que muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades por falta de relacionamento. Às vezes perdemos por vergonha. Eu queria ir lá. Por que não foi? Eu estava com vergonha. Eu queria falar com mas eu não fui porque eu estava com vergonha. Às vezes, por egoísmo. Enfim. Mas tudo isso visando uma palavra para a igreja. E nós estamos começando 2025, hoje é o primeiro culto do ano, e nós queremos deixar uma mensagem, queremos trabalhar em cima dessa mensagem. Não é uma mensagem para você refletir, guardar, que mensagem bonita. Não, é que nós desenvolvamos esta mensagem ao longo do ano de 2025, e esta mensagem não, agora vamos renová-la em 2026. Não! Ela precisa ser contínua até a volta de Jesus. E hoje nós queremos falar sobre a igreja. Mas, primeiramente, nós precisamos dividir a igreja universal de Cristo. Estou falando de denominação chamada Igreja Universal. Tá? Nada contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário. Que a igreja chamada Igreja Universal é a igreja de Cristo em toda a terra. É uma só igreja, dividida em vários pedacinhos de igreja, corpo. Então, a igreja de Cristo é a igreja que Ele elegeu e que ainda, na minha humilde opinião, ainda não está fechada. Porque muitos se converterão e alguns, eu quero que seja só alguns mesmo, apostatarão da fé. Então, essa carruagem, esse trem, esse ônibus espacial, está com lugares para as pessoas chegarem. E algumas pessoas vão descer na estação. Então, a igreja universal, ou seja, a igreja, quando eu digo a igreja, nós não estamos falando as igrejas. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e dizendo sobre a igreja, né? Então, porque nós cremos que a igreja, nós aqui na Shalom cremos, como muitos irmãos, muitos pastores, muitas igrejas creem, nós não passaremos pela tribulação, pelos 7 anos, seremos arrebatados antes. Estou preparando mais uma vez uma pregação, uma palavra, um ensino sobre isto, mostrando na Bíblia por que nós cremos nisso. Mas há aqueles que creem ao contrário. Nós não podemos discutir, porque baseado em versículos, eles falam, e baseado em versículos e passagens bíblicas, nós falamos. Vamos deixar. O importante é que nós estejamos com Cristo, libertos e tal. Então, eu falava com essa pessoa e disse, não, a igreja não vai ficar aqui, ela vai subir. Não, mas tem muita gente que está brincando de ser crente, não é crente, mas esse não é a igreja. A igreja são os salvos, os redimidos.
Ah, mas todos aqui, se eu perguntar quem é salvo, todos levantarão a mão. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não sei dizer, só Jesus sabe se você é salvo ou não. E eu estou falando para aqueles que têm confiança em Deus e que Deus já escreveu o seu nome no livro da vida e Ele está atuando, vivendo, comportando-se como um salvo. Não cabe a mim o que impedirá que alguém não seja levado, alguém seja deixado. Algumas pessoas dizem assim, aquele que faz isso ou faz aquilo, não sei. Eu sei que muitas coisas desagradam a Deus, mas talvez, não vou dizê-las aqui, mas talvez não sejam impeditivos para ele ser salvo. São coisas menores, mas desagradam a Deus. Há coisas que seus filhos te desagradam, e ele não deixa de ser filho. Você até os castiga, tira deles alguma coisa, às vezes dá umas palmadinhas, um bumbum, para ele aprender. Mas esse fato de você castigá-lo não significa que ele não é seu filho, ao contrário, significa até que você o ama muito, porque o que você está fazendo é ensinando. E o propósito hoje dessa palavra é ensinar. Então nós queremos trazer dessa palavra hoje para que nós saibamos em que terreno nós estamos pisando. Porque muitas vezes nós poderemos estar entristecendo o Espírito Santo sem sabermos. Nós queremos alertar, mas ao mesmo tempo, muito mais do que só te alertar, nós queremos motivar você a amar a Igreja de Cristo. Então, primeira coisa, e o título dessa mensagem está ali, você valoriza a sua igreja. Não valorizar no sentido de, a igreja tal, temos 5.000 membros, é campeã no mundo. Não é nesse sentido, é valorizar aquilo que Cristo te deu. Então, primeiramente, a igreja universal, ou seja, a igreja de Cristo, que é uma só, que segundo alguns pregadores dizem, a gente tem que ter muito cuidado, né? É a igreja de Filadélfia, é o modelo da igreja, segundo alguns teólogos, isso é a igreja que será levada. Não é que você vai lá em Filadélfia, tem uma igreja aí, então é a igreja daqui que vai subir, mas é a igreja daquele modelo. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver isso. Enfim, é a igreja de Cristo, que nos uniremos aqui com a outra igreja ali, com a outra igreja lá na China, com a outra igreja lá na Baixada Fluminense, e com a igreja na Tanzânia, com a igreja onde foi pregado o Evangelho. Essa é a igreja de Cristo, é uma só. Cristo não tem duas igrejas. Por quê? Primeiramente, porque a igreja é considerada a noiva de Cristo. E Cristo não é um adúltero, ele só tem uma noiva. Amém? Quantos estão entendendo? Vou falar bem devagarzinho para a gente ir acompanhando, porque meu desejo é que saiamos aqui hoje com esse entendimento. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem a palavra. Então, quando nós erramos por ignorância, por ignorar, é uma coisa, mas quando nós erramos sabendo, aí já é um problema nosso, não é verdade? Então, além da igreja de Cristo, que é uma só, sim, outra coisa importante. Isso é o que nós defendemos, o que nós cremos, baseado na Bíblia. É que em cada igreja local, com certeza, haverá irmãos que subirão e haverá irmãos que ficarão para a segunda chamada. Não tem como. Deus não vai condenar toda Shalom por causa de 2 ou 3. Deus não vai levar toda Shalom por causa de 95%. Amém ou não? Isso é afirmação e é bíblica. Então, ao reunir essa igreja nos ares, nós seremos levados antes que entre e seja empossado, vamos dizer assim, o anticristo.
Antes que ele reine, algumas pessoas dizem, não, o anticristo já está aí, olha como está o mundo. Não, o que está no mundo é o ministério da injustiça, é o ministério dele, porque tudo está sendo preparado, mas ele ainda não foi revelado, porque senão a igreja não poderia estar aqui, a Bíblia diz isso. Mas as igrejas locais, esta é uma delas. Uma vez eu falando sobre isso, um irmão pediu uma palavra, foi comigo ali na minha sala e disse, pastor, o senhor me perdoe, mas eu não concordo quando o senhor diz que a igreja local é uma parte da igreja de Cristo. Cristo só tem uma igreja. Eu falei assim, então eu vou te explicar que eu acho que você não entendeu o que eu falei. E eu falei para ele isso tudo que eu estou falando aqui agora. Eu não posso dizer, esta igreja sobe. Na Inglaterra, não, na Inglaterra ninguém sobe, porque esta é a igreja. Eu estou dizendo que em cada igreja, o Senhor pinçará, chamará alguns que estão preparados, subirão nos ares, e ali eles formarão a igreja. Está claro isso, irmãos? Agora, a igreja local é o ensaio, isso é uma definição minha, mas não é uma invenção minha. A igreja local é um ensaio para que nós façamos o que a igreja universal vai fazer. Então nós estamos aqui nos preparando para fazermos no céu aquilo que a igreja universal, a igreja dele, irá fazer. Uma vez eu participei de um coral, já cantei em coral, irmãos. Eu já participei de um coral, e eu acho que alguns irmãos também participaram, já assim. Eu já vi outros corais fazendo isso. Era um coral de 10.000 vozes. E como é que você faz? Chama as 10.000 vozes. Primeiro nós vamos ter que arranjar um lugar para ensaiar. Vocês já imaginaram ensaiar 10.000 vozes? Se for dividido certinho, 2.500 vozes para cada naipe, né? Tenor, soprano, contralto, baixo. Como é que eles faziam? Esta igreja aqui estava contribuindo com 50 vozes. Então tinha um regente que ensaiava essas 50 vozes, certinho. Ele tinha a partitura, ele tinha os hinos, tinha que cantar desse jeito. A outra igreja ali que estava entrando com 30 vozes, ensaiava as 30. Tinha gente com 500 vozes e a igreja dava um jeito de ensaiar. E no dia se juntaram as 10.000 vozes, onde todos ensaiaram separadamente e agora juntos irão cantar aquilo que se pretende que o grande coral cante. Quantos entenderam isso? É assim que funciona a igreja aqui. Nós aqui estamos ensaiando, a Igreja Batista de Itaipu está ensaiando, a Metodista, a Nova Vida, Vida Nova, Novos Começos, todas estão ou devem estar ensaiando. Nós não podemos destoar, porque se nós destoarmos, o grande regente vai dizer assim, você não está ensaiando, você está desafinando. Quem foi seu regente? Foi fulano. Olha, não dá mais tempo. Você vai ensaiar agora? Não dá mais tempo, porque estamos todos no palco. O que você vai fazer? Você não vai poder participar. Você não está adequadamente preparado. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E é dessa igreja local que me cabe falar. É a igreja que o Senhor me destinou a dirigir como maestro, já que eu dei o exemplo do maestro, né? Juntamente com todos os orquestrados e com os instrumentistas também, enfim. Tem um versículo que todo mundo conhece, diz assim, até aqui, né? Eu vou continuar que você já vai completar, até aqui. Ué, acabou o versículo? Até aqui nos ajudou o Senhor, é o versículo? Até aqui. Então a primeira coisa que eu preciso é colocar isso na minha igreja. Se eu percebo que a igreja tem sido ajudada, nós precisamos estar alegres. Primeira coisa. É nítido que há um movimento orquestrado para menosprezar e desqualificar a igreja de Cristo.
Aí eu estou falando da igreja de Cristo. E as igrejas que fazem parte da igreja de Cristo. Há um movimento do inimigo, principalmente, daqueles que não concordam que a noiva seja uma noiva só, que a noiva seja como Jesus disse, que eu mesmo, lá em Efésios, ele disse que ele amou a sua igreja, se sacrificou por ela, para fazê-la ficar totalmente sem manchas, sem mácula, e apresentá-la a ele mesmo, sem mancha, sem mácula. No grande dia, que dia será? O dia onde ele, depois de casar com a igreja, ou seja, depois das bodas do Cordeiro, ele vai apresentar para toda a humanidade. Quero com muita alegria, muito prazer e muita honra, orgulhosamente apresentar a minha esposa. É mais ou menos isso, irmãos. Onde está na Bíblia isso? Essa palavra que o Senhor deu em lugar nenhum, eu estou lendo o contexto. Você acha que ele vai ser assim, gente, estou chateado, está aqui minha mãe, vem para cá, ô esposa, vem para cá. Não, então estou deduzindo, porque se ele diz que ele se sacrificou, que ele quer ver os benefícios que ele preparou para ele mesmo. Uma palavrinha, porque nesse capítulo de Efésios, capítulo 5, ele fala assim, então, o marido com a esposa. Você tem que fazer isso, porque você vai se beneficiar da sua esposa. Amém? Em todos os sentidos. Prepara. Então, Cristo preparou a igreja para isto, mas há um movimento, e esse movimento inicialmente é um movimento do inimigo. Por quê? Porque tudo que ele faz é contra Cristo, contra Deus, contra o Evangelho, porque ele tem o seu próprio Evangelho. Não tem, porque Evangelho são as boas novas, né? Eu estou usando isso, ele tem o dele lá, o particular dele. Então, tudo que ele deseja. E segundo, por que ele deseja? Porque ele conhece a palavra, ele conhece o que Deus falou, ele conhece o que Jesus, ele conhece Jesus que o derrotou na cruz. Derrotou no sentido de tirar dele o poder sobre a morte. A Bíblia diz que ele tem a chave, Jesus tem a chave do inferno, ele tem a chave da vida, ele tem todas as chaves possíveis. Mas ele está aqui, o inimigo, potestade dos ares, com o ministério por enquanto restrito, por causa da igreja. Por isso ele é restrito. Então ele não quer que nós sejamos coroados. Ele tem uma raiva muito grande de uma igreja abençoada. E por isso ele atua. A Bíblia diz que ele é ardiloso em guerra. Ele é sutil, ele sabe fazer, ele não escancara com a sugestão sobre a sua vida para você não amar a sua igreja e falar mal da sua igreja, ele não escancara, mas ele faz com que você faça isso. E quantos são dentro da própria igreja? Agora não é mais o inimigo, infiltrou-se algumas pessoas do inimigo, ou são verdadeiros emissários do inimigo, ou são aquelas pessoas que se deixam usar, porque nem faz, nem deixa de fazer, e eles estão ali, aí quando ele vê o circo pegando fogo, ele gosta de jogar mais um combustível. Hoje o movimento contra a igreja de Deus, pasmem os irmãos, também está partindo daqueles que se dizem servos de Deus. E há muitas maneiras, nós não vamos entrar agora nos detalhes, porque eu saio daqui da linha da pregação. Mas há muitas maneiras de nós ferirmos a igreja de Cristo. Uma delas é quando eu firo o meu irmão, publicamente. Você imaginou eu indo ao hospital e chegando para o médico, quero que o senhor faça alguma coisa dessa perna desgraçada que eu tenho. Essa perna não serve para nada. Essa perna é desgraçada, vamos amputar. Se o senhor quiser, pode amputar. Você imaginou alguém chegar no hospital e falar isso? E muitas vezes nós amputamos, ou levamos a amputação para alguém amputar. Irmãos, isso não é muito fácil.
Nós temos uma tendência a vibrar quando alguém crente, algum líder crente fez alguma coisa errada, nós espalhamos para todo lugar, para todo mundo, para desnudar a vergonha da pessoa. Mas isso é atuar contra a igreja de Cristo. Pastor, mas está errado. Eu sei que está errado. Você já identificou que está errado. Mas não cabe a você, porque a igreja não é sua, mas é de Cristo. Foi Jesus quem fundou a igreja. Mas em Zacarias 2:8, diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Então as pessoas pegam esse texto e chegam a dizer, e eu digo isso, eu também já disse, que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Olha onde nós podemos estar mexendo. Eu disse que eu não quero frisar muito sobre o falar mal da igreja, mas eu quero frisar mais os benefícios que você tem como igreja que talvez não tenha descoberto ainda. Ela é edificada e construída, ou inaugurada e edificada por Jesus. E ele diz, eu edificarei, Mateus 16:18, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Não é você quem edifica a igreja. Você ajuda nessa edificação quando você coopera com o propósito de Deus. Mas é Ele quem edifica. E Ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Não é isso? E quem é a minha igreja? Nós nos esquecemos disso. E muitas vezes as portas do inferno têm prevalecido na minha igreja, enquanto na minha vida. Ou seja, eu, como parte da igreja, estou deixando as portas do inferno prevalecerem. E às vezes eu chego contaminado aqui, contamina muitos. Quando nós tivemos a pandemia, a orientação depois de primeiro que nos afastássemos, depois que viéssemos e colocássemos máscara, para que nós não contaminássemos. Então nós temos que ter essa atenção. E, partindo já da metade em diante, porque não é eu ficar aqui 2 horas falando, mas que você busque meditar sobre isso. E outra coisa, ainda que todos vocês digam, pastor, eu sei disso há muito tempo, mas eu preciso que você seja um propagador dessas coisas. Primeiro com aqueles que você ama, segundo com aqueles que você nem conhece direito. Não permita que escarneçam da igreja de Cristo. Então, eu vou colocar uma coisa aqui, embora nós vamos falar só de um exército, mas não sei quantos irmãos sabem que há 4 exércitos de Deus. Deus tem 4 exércitos. O primeiro exército é o exército na natureza, é um exército de Deus. Então nós temos várias passagens, quando Deus invocou o seu exército à natureza, ele abriu o mar e os egípcios entraram e fechou o mar, matou todo mundo. E outros engoliram aqueles que estavam contra Deus, contra a palavra, a terra abriu, engoliram. Natureza, é o exército de Deus. Outro exército de Deus são os anjos. A Bíblia está repleta de situações mostrando os anjos como exército. E desse exército, por exemplo, um só anjo saiu e liquidou com 185 mil do exército da Assíria. Quando eles acordaram, tinha 185 mil mortos, aqueles que estavam contra Deus. Ele tem um exército, é o exército de anjos. Outro exército é o exército de Israel, irmãos. Não este Israel que está ali, mas o Israel que Deus separou, aqueles que serão chamados, que estarão agindo,
e que na grande tribulação funcionará também como um exército. E o quarto exército é a igreja. Nós temos inúmeras situações mostrando que nós trabalhamos como exército. O apóstolo Paulo mesmo disse assim, a nossa guerra, em algumas versões diz a nossa luta, mas eu gosto de guerra. A nossa guerra não é, e quem guerreia? Exércitos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades que habitam as regiões celestes. Em 2 Timóteo 2,3 diz, tu, pois, falando com Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. A igreja é um exército. Em 2,4 ele diz, nenhum soldado, ele está fazendo uma comparação, em serviço se permite envolver em negócio da vida civil. O que ele está dizendo aqui? Nenhum que diz que é cristão pode bandear para outro lado que não seja o evangelho. Então, o que combatemos? Ou o que precisamos combater? Primeiro, nós precisamos combater os falsos profetas. Por que, pastor, os falsos profetas? Isso é combate. Isso é você ouvir alguma coisa que eles estão tentando fazer ao contrário do que Jesus, que Deus ensina, que os profetas ensinaram, que os apóstolos deixaram. Estamos estudando Atos dos Apóstolos na nossa escola bíblica dominical. É nós batermos de frente, guerrearmos com todas as nossas armas. Por quê? Porque nós precisamos ensinar o correto. Nós temos aqui militares, nós temos pessoas que já serviram ao exército, e quando você chega no exército, quando você chega, se alista e se apresenta, ele não te entrega um fuzil ou uma arma e diz assim, parta para a guerra que está tendo guerra lá não sei onde agora, corre para lá. Não, você vai primeiro aprender o uso correto, não só de usar a arma, mas como se comportar. Você passa a ser uma pessoa vista como um alistado do exército. Então, a primeira coisa que a igreja precisa, como exército de Deus, é aprender a ensinar, manejar a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra não significa, embora também esteja intrínseco, não significa saber de Gênesis e Apocalipse, mas seja pegar a flecha que pode estar em Gênesis, ou a espada que pode estar em Mateus, ou em Coríntios, e aplicar na pessoa e cortar, decepar qualquer tentativa do maligno. Então, a igreja, ela ensina. Então, nós precisamos proteger a igreja para que ela não seja machucada. Uma das preocupações que eu, como pastor, tenho, não é que as pessoas cheguem aqui e dividam a igreja e levem 5, 10, porque ela vai prosperar, vão vir mais 20, vão vir mais 30. A nossa preocupação sempre deve ter que alguém plante uma outra igreja aqui dentro da igreja. Porque essa outra igreja, eu estou dizendo, não é mais uma Shalom. Quando eu digo outra, é aquela que não combina com aquilo que nós estamos pregando. É a desordem, naquilo que nós plantamos de ordem espiritual. É o desconhecimento ou levar a não aceitar o estudo da palavra. Ao contrário, nós precisamos de pessoas que incentivem. Queridos, e aproveitando o ensejo, eu quero que esse ano, cada irmão preste atenção no seu irmão, que senta, que está aí do seu lado, anota, fotografa ele assim, discretamente, assim, e vê se ele está na escola bíblica dominical. Se não tiver, vá com um jeitinho, conversa ele, paga uma pizza para ele, fala, vamos lá. Faça alguma coisa, porque você vai fazer um favor na vida dessa pessoa. Quantas coisas eu aprendi na escola dominical, irmãos, que nem precisei de estudar isso em teologia. Já veio de berço, há coisas que nós aprendemos de berço. Em casa, suas crianças não precisam ir para a faculdade para aprender a ser educado. Lá eles podem ensinar alguma coisa sobre isso, mas é dentro de casa, criança, 3 anos, não pode, não mexe.
Não diga isso, não responda assim. É dentro de casa. Então, fale da sua igreja, fale bem. Mas o que é falar bem, pastor? Falar bem da igreja é dizer: vem à igreja, lá nós temos um grupo que ora, temos um pessoal amoroso. Uma das coisas que me alegra, todas as vezes que eu faço um connect, eu ouço de quase todas as pessoas, e os novos que estão aqui, que chegaram recentemente, né, vão confirmar isso certamente. O que te fez vir para Shalom? E ele diz assim: eu fui muito bem recebido. Que legal, irmãos. Gostei muito, o ambiente, as pessoas. Aí falam da palavra, mas eles falam da simpatia, aí citam alguns nomes. Fulano foi muito atencioso, fulana fez isso assim. Isso é muito gostoso, irmãos, isso é igreja. Continuando. Mas nós também combatemos, nós guerreamos contra as hostes inflamadas do maligno. Acabei de citar, Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre isso, que nós temos que guerrear, usando toda a armadura de Deus. E as hostes inflamadas do maligno são aquelas hostes que tentam perverter a palavra de Deus. Antes eu estava falando de uns ensinamentos, o outro fala sobre perverter, ou seja, jogar contra aquilo que nós mesmos estamos pregando. E nós temos que lutar contra essas hostes. O que é que o inimigo quer? O inimigo quer nos tirar a força. Ele sabe da força que a igreja tem. Ele sabe da força que a igreja recebeu do Senhor, da autoridade. Ele sabe dessa autoridade. Ele sabe que nós, reunidos em oração, podemos muitas coisas. O próprio Jesus disse isso. Ele disse para individual, mas disse, obviamente, para a igreja. E nós temos que combater hostes malignos, facções. Falamos hoje de manhã sobre o indivíduo faccioso, o indivíduo que é dado a facções, separação, divisão, porque isso é maligno. Porque no céu não vai haver divisão, vai haver comunhão, ajuntamento, adoração em conjunto, grande coral, anjos cantando conosco. Mas no inferno haverá separação, ninguém viverá em conjunto. Leia a Bíblia, você vai ver isso lá. Diz que serão separados por densas trevas, tão densas, que é como se você fosse capaz de segurá-la com a mão, de tão densa que é. Você vai ouvir, você não, né? Aqueles que irão para o inferno, irão ouvir lamúrias, choros, ranger de dentes. E lá no céu nós vamos ouvir todos cantando juntos, nenhum desafinado. Que beleza, ô glória, né, irmão? Eu vi que um ou dois aí que são desafinados, que eu já conheço, porque eles já falaram para mim, pastor, eu sou mais desafinado, eu desafino até falando. E ele, nessa hora, levantaram a mão, ô glória! Vocês vão cantar, meu irmão, no coral. Vai ter uma beca lá bonita, de linho branco. Terceiro, a nossa igreja é um presente de Deus. E nós precisamos combater essa falta de desejo pela comunhão. É um presente de Deus que Ele nos deu para estarmos em comunhão, alegres uns com os outros. E agora eu vou abordar aqui. É um lugar onde as nossas crianças ficam numa alegria muito grande. Amém ou não amém? Quantos já pararam ali, estão ali, no dia 31 nós estávamos olhando lá, eu sentado olhando. Aliás, eles têm uma energia que cachorro correndo com eles, o cachorro cansa. E eles continuam, né? Que lindo. É uma alegria. Aquele que chegou ontem, abraça o que já está aqui há 3 anos, e são amigos, já saem de mão dadas. Como é bom, papai e mamãe, você olhar seu filho, como é bom, vovô e vovó, você olhar o seu neto, sua netinha, ali com alegria, e chegarem dizendo assim, já vai embora? Ah não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eles amam estar aqui, pastor, eles amam porque estão brincando, mas você quer que eles estivessem pregando aqui, estudando a Bíblia, uma criança de 7, 8 anos, irmão? Tenha paciência. São algumas crianças
que dão prazer às professoras. De vez em quando, ou quase sempre, a minha esposa, que é a pastora lá na Igreja Kids, ela diz assim, como as crianças devoram aquilo que a gente fala, como eles falam, e quando a gente esquece, eles repreendem a gente, não pode esquecer. Nós temos lá uma irmãzinha de 4 anos, e o apelido dela é Irmã Lili. Quem conhece a Irmã Lili? É a minha neta Olívia. E eles brincam de Irmã Lili, porque eles brincam assim com aquelas irmãs, né, muito devotas, de umas igrejas mais pentecostais, que ela chega assim, você não está batendo palma, está todo mundo batendo palma, bate palma. Você não levantou a mão para orar, olha, está todo mundo, ela olha assim, levanta a mão. Aí a gente brinca, Irmã Lili, só falta ter um coque lá e tal, enfim. Que alegria, irmãos, que alegria. O salmista Davi, ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho que foi a primeira hipótese. Alegria. Os adultos têm alegria. Você diz, pastor, você tem alegria porque você é pastor, você recebe da igreja. É porque você não me conheceu de berço, irmão. Desde berço. Eu tinha prazer de estar na igreja. A minha mãe ensinou, meu pai. Os seus pais te ensinaram, por isso vocês estão aqui. Nós temos famílias que dizem, podem encher a boca e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma igreja é um presente de Deus, nos fazendo ficar felizes com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Saiu ali na porta, tem um monte de boate dizendo, vem, eu te ofereço isso. Você já passou num lugar que as pessoas estão vendendo, não sei o que, você quer isso? Então, estou vendendo em 4 vezes, sem juros, e não sei o que. Você nem consegue passar porque as pessoas te agridem, querendo te vender. O mundo é assim, aqui tem isso, aqui tem aquilo, prazeres, vontade, porque eles não são bobos. Uma coisa que o diabo não é bobo, que ele não é bobo, ele não é bobo. Ele sabe, ele só gosta das coisas boas, por isso que ele vem na igreja. Não, mas ele tem um monte de gente lá do mundo, não, aqueles já são deles, ele deixa lá o inverso do pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma sumiu, ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar uma. O diabo deixa as 99 milhões dele no aprisco e vem buscar alguma que ele quer levar para o aprisco. Você já parou para pensar nisso? Isso é um presente de Deus. E por último, a nossa igreja faz, esta igreja e espero que todas as igrejas de Cristo. Então, cabe a mim falar sobre a Shalom. Ela faz o que o mundo não pode fazer. Primeiro, lembrando que ele é um exército, é um dos 4 exércitos de Deus. E o mundo não é um exército de Deus. E você já viu alguma história de que o exército de Deus tenha perdido uma batalha? Talvez você diz, pastor, mas isso é um linguajar sobre exército? Não, a Bíblia diz isso. O primeiro lugar que aparece isso é em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que fala sobre o Iavé Sabaô. Sabaô é exército de Deus. Mas o mais conhecido, ou mais propagado, vamos dizer assim, o mais dito, é quando Davi, indo enfrentar o gigante, ele diz, você vem a mim com lanças, escudos, está lá em 1 Samuel 17, 45. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. É porque ele tem exércitos, e eu já falei desses 4. Então o mundo não é um exército de Deus. Ele é um exército do mundo que será derrotado pelo exército de Deus, do qual a igreja faz parte. Diz a palavra de Deus, que quando Cristo voltar, quando ele buscar a sua igreja, que não é considerado volta, isso é arrebatamento, tá, irmãos? Então, Cristo não tem 3 vindas à terra. A segunda vinda de Cristo é quando ele virá e
pisará na terra. Essa que ele vem antes, que ele não vai pisar e levar a igreja, chama-se arrebatamento, não é volta de Cristo, porque ele não vem aqui, ele nos leva nas nuvens, não pode ser chamado de volta. Ele vem buscar a sua igreja e dali das nuvens, não sei a que altura, 3 quilômetros, 5, não sei, ele encontra com a sua igreja. Mas quando nós voltarmos com ele, passados 7 anos, que ele descerá com seu exército de anjos e os santos que somos nós, e quantos podem dizer amém? Amém. Ama essa igreja, você vai estar, você vai dominar com ele. Vai ser tremendo, irmãos. Então nós somos diferentes do mundo, porque o mundo vai ficar chupando o dedo, ou então nem vai ter dedo para chupar, ele vai estar morto, derrotado, mas nós não, nós estaremos com Cristo reinando. O mundo é diferente de nós, porque nós podemos entregar às pessoas a paz. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz para dar, irmãos. Quantos atribulados de alma, de coração entraram e entram aqui nessa igreja? Mas e na outra também, irmãos, vamos lembrar do início da pregação, eu estou falando da nossa igreja, o outro fale lá, e é também lá, com certeza, cada igreja, cada partícula da grande igreja, que se juntará a ela, só para lembrar mais uma vez, está tudo gravado, irmãos. Quantos entram aqui atribulados? Eu olho aqui, irmãos, estou vendo aqui alguns irmãos, que eu lembro quando chegaram aqui, eu tinha muita vontade, não para ostentação, mas eu tinha muita vontade de ter fotografado, e quem sabe possamos fazer, filmar, a pessoa chegando, alguém chegando, como é que é? O que é que você precisa? Pastor, eu estou arrasado, eu não sei o que, eu vou morrer, eu não sei o que, e filma. Aí passa algum tempo, pelo poder de Deus na igreja, as pessoas estão, oh aleluia, oh glória a Deus, oh Pai do Senhor, irmão, vem cá meu querido, fica assim não, te dá um abraço. Quantas pessoas nós temos que estão trabalhando na igreja, não vou citar nomes, né? Mas eu tenho aqui, sentados aqui, eu estou vendo alguns, que nós tivemos o privilégio de ser usados como igreja. Quando eu digo nós, não é o pastor, mas também o pastor. Nós, irmãos que abraçaram, pessoas que eu nem sei às vezes o que está passando aí, e a igreja foi lá e abraçou, porque a terceira coisa diferente do mundo, é que o mundo é egoísta, e a igreja é altruísta. A igreja pensa, precisa pensar, pastor, mas nós não estamos pensando, querido, então seja a igreja. A igreja tem poder sobre o anticristo. Ele, o anticristo, ainda não tem liberdade total por causa do Espírito Santo que a igreja invoca. E o Espírito Santo e a igreja estão na terra. Por isso, Satanás não pode ter liberdade. Abra em segundo, por favor, Andressa, 2 Tessalonicenses, só para nós encerrarmos. 2 Tessalonicenses. Quer ver? Vou ler um textinho aqui, um pouquinho maior. Diz assim, o capítulo 2, desculpem. 2 Tessalonicenses 2, o título aqui na minha Bíblia é O Anticristo e o Retorno de Jesus. Tá? Então, no versículo, deixa eu ver aqui onde eu posso começar a ler. Versículo 5, versículo 4 diz assim: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está falando do anticristo, falando mal dele lá. No 5, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, olha agora, vós sabeis que o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo, no entanto, vós sabeis o que
o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. É o que eu falei aqui. Já está. O anticristo não, mas o ministério dele está. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele não está falando de Jesus, irmãos. Jesus já subiu aos céus. E afastado não é retirado. Então, afastado é o Espírito Santo. Mas ele será afastado após a igreja que clama pelo Espírito Santo. Foi-nos dado esse poder, essa autoridade, para clamar pelo Espírito Santo e sermos atendidos pelo Espírito Santo. Então, o que o mundo não tem, e nós temos, Espírito Santo. Isso faz uma diferença, igual a roda do carro faz para ir andar. O que é isso? O mundo não pode, não sabe, não entende, e a igreja entende os mistérios. E nós, porque estamos aqui, estamos impedindo a atuação total e irrestrita de Satanás. Mas ele terá isso quando a igreja se afastar. Quantos entenderam o propósito dessa mensagem? Quantos entenderam que fazem parte de um exército valoroso? Quantos entenderam e se orgulham, não no sentido pejorativo do orgulho, mas têm satisfação? Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele está falando da igreja, ele está falando de Jesus. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, tudo aquilo que é meu tesouro estará guardado, o diabo não tem poder de levar, porque eu sei em quem tenho crido. E você é uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. O que eu pretendo? O que Deus pretende, o que eu desejo? Que nós, como igreja, mostremos mais as garras de igreja, as nossas armas, que elas são muito mais poderosas do que as armas do mundo, mas que nós mostremos o amor de Deus, primeiro uns pelos outros. Nós não podemos trazer pessoas para cá dizendo eu te amo, e ele chegar aqui e ver que eu não amo uma meia dúzia de 3 ou 2. Ele não pode ver isso. Porque se ele vir, ele vai dizer a palavra que você me disse é mentira. Nós precisamos viver isso. Mas mais do que isso, nós precisamos nos segurar na esperança que nos leva a Jesus, nos levará a encontrar com Ele e nos leva a confiar que esse dia acontecerá. Como igreja, se você acha que não vale muito a pena estar entre nós, você não sabe o que te espera lá fora. Se as coisas estão difíceis e nós temos o Espírito Santo, imagine sem Ele. Se as coisas estão difíceis para nós como igreja, onde o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Se estão difíceis as coisas assim, não queira sair da presença do Senhor, em nome de Jesus. Alguém que precisa de uma oração especial na sua vida agora? Nós vamos participar da ceia. Levante a sua mão. Pode abaixar. Tem mais alguém que precisa de uma... Não vou te chamar aqui à frente, mas eu só queria dizer, pastor, esse primeiro dia do ano eu entrei e eu ainda continuo com angústias. Pode abaixar a mão, já vi daqui. Mais alguém? Eu preciso, pastor, ore por mim. Eu não tenho, Deus abençoe, eu não tenho conseguido discernir o que é a igreja na minha vida. Eu não tenho conseguido usufruir. Eu não tenho conseguido usufruir dos benefícios de Deus para a minha vida como igreja. Você precisa disso. Você anda
perambulante, você anda cambaleando, você anda mais triste do que alegre. Você precisa de Jesus. Há alguém assim mais? Levante a sua mão. Eu vou estar orando. Deus abençoe. Pode, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Tu sabes que eu não tenho condição de trazer esta palavra se o Seu Espírito Santo não soprar, não nos indicar as passagens, para nos fazer lembrar. Pai, então, em nome de Jesus, eu recebo esta palavra que o Senhor nos deu. E eu peço, Senhor, que toda a igreja receba no seu coração. Faça que cada coração seja um terreno fértil, que haja frutos e que nós distribuamos estes frutos, distribuamos depois de darem frutos, distribuamos essa palavra. Senhor, ensina a igreja Shalom a não se perder. Tem misericórdia de nós. Guarde, Senhor, a nossa liderança. Senhor, poupa-nos de escândalos, Pai. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, poupa-nos de escândalos. E tenha misericórdia se por acaso vier algum escândalo por parte de alguém. A tua palavra diz, melhor é que ele se lance no fundo do mar, com uma pedra amarrada ao pescoço. Não permita isso, Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso estamos alegres. Dá-nos um 2025 como nunca tivemos, um 2025 de crescimento. Senhor, que mais pessoas possam querer aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, congregar, que nós temos prazer de estar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós vamos agora nos ajoelhar e pedir a Deus para ter misericórdia de nós, para nós participarmos da ceia do Senhor.